Olá pessoal, nosso Sim Notícias, edição desta segunda-feira já está no ar, trazendo os principais assuntos do estado na edição de hoje. Vamos ver. Jovem que teve o corpo encontrado no Rio Doce, aqui em Linhares, pode ter sido vítima do chamado Tribunal do Crime. Ele teria cometido um estupro no residencial Rio Doce e a Polícia Civil está investigando. Foi liberada a vacina contra a gripe para toda a população linharense a partir desta segunda-feira. Espaços públicos têm sido alvo de pichadores aqui em Linhares. Técnicos da Azul Linhas Aéreas concluíram a inspeção no novo aeroporto do município. Em Vila Valério, região noroeste do estado, uma discussão terminou em morte. João Batista, direto de São Mateus, traz as informações. Vamos também a Cachoeiro conversar com a Prisa Zeredo. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora na tela da sua TV Sim. Esta é da Terra. A Polícia Civil investiga a morte de um jovem que supostamente teria estuprado uma adolescente de 15 anos em Linhares. A suspeita é de que ele tenha sido vítima do chamado Tribunal do Crime. Noerdan Barbosa Marçal, de 24 anos de idade, estava desaparecido desde o dia em que ele apareceu neste vídeo, sendo interrogado por desconhecidos sobre um suposto caso de estupro registrado no residencial Rio Doce. Fez o que nela? Estrupou ela, não foi? Infelizmente, senhor. E por que você tá dizendo que na hora você pã? Na hora eu cortei o short. Você estrupou ela. A minha tem quantos anos? 13 ou 14, não sei. Rapaz, ainda bem que você tá diminuindo, mas ela tem 15. Mas independente de qualquer coisa, você estrupou ela, não foi? Depois desse vídeo, que foi gravado na última sexta-feira, Noerdan foi dado como desaparecido. A busca por ele terminou neste domingo pela manhã. O corpo foi encontrado boiando nas águas do Rio Doce, com marcas de tiros. De acordo com a perícia, foram pelo menos 4 tiros disparados contra a vítima, o que neste momento confirma que Noerdan foi vítima de execução. A suposta vítima de estupro, de 14 anos, procurou a UPA do bairro Shell na última quinta-feira, junto com a sua mãe. O tal estuprador teria agido de posse de uma faca. A acusação do estupro recaiu sobre Noerdan. Primeiro nós temos que saber se esse crime de estupro realmente existiu. Nós vamos atrás da vítima, vamos atrás de pessoas que, de alguma forma, podem contribuir para esse primeiro crime. E segundo, aconteceu essa vingança popular em relação a esse rapaz, que nós vamos investigar esse homicídio e vamos identificar quem são os autores desse crime. Esse crime é um crime de homicídio qualificado e que esses elementos que cometeram esse crime vão responder por esse delito, que prevê uma pena de 12 a 30 anos de cadeia. O delegado Fabrício Lucindo mandou um recado para a população, para que não recorra ao justiçamento com as próprias mãos, para não promover injustiça. Quem tem a função de apurar crime é a Polícia Civil e a Justiça de julgar criminosos. Não é a sociedade que vai fazer esse tipo de obrigação que é da polícia. Então o sujeito, quando se arrisca a fazer esse tipo de coisa, ele está cometendo um crime e ele vai responder por esse crime junto à Polícia Civil e junto à Justiça também. Crime brutal precisa ser investigado, e como disse o delegado, né? Não é pelo fato dele ser suspeito ou ter confessado esse estupro que deveria ser morto dessa forma, né? O caso deveria ter sido levado às autoridades. Denúncias, claro, podem ser feitas pelo 181. E toda a população de Linhares pode tomar a vacina contra a gripe a partir desta segunda-feira. Os moradores devem ir à unidade de saúde mais próxima de casa, levando um documento pessoal e o cartão de vacina. Já está liberada para toda a população a vacina da influenza, que protege contra as formas mais graves da gripe. Pessoas com mais de 6 meses de idade já podem se vacinar. A vacina de influenza ela já está aí há mais de 10 anos no calendário de vacina e a gente vê o quanto isso favoreceu, principalmente para a nossa população idosa, que evita pneumonias, evita doenças mais graves, complicações de uma gripe. Evitando a doença, a gente evita também as complicações dessa doença. A campanha de vacinação vai até o dia 31 de maio e a meta é imunizar 90% da população. Para isso, várias estratégias estão sendo tomadas para que ninguém fique sem se vacinar. Tem 3 unidades com horário estendido que vacinam de segunda a quarta-feira até as 9 horas da noite.
todo sábado a USL abre uma sala de vacina, porque tem aquela população que trabalha de segunda a sexta, não consegue procurar a unidade de saúde. Então essa estratégia de abrir num sábado é para facilitar esse acesso da população. Então estamos fazendo a nossa parte, que é ajudar a população a ter acesso à vacina, e esperamos que a população faça parte dela, vindo buscar a vacina para se proteger contra a influenza. Isso aí, gente. Vamos aproveitar, né? Prédios, praças e outros espaços públicos e particulares têm sido alvos de pichações em Linhares. Os vândalos agem durante a madrugada e até agora ninguém foi identificado. Elas estão por todos os lados. São siglas, desenhos e frases que marcam os espaços públicos, imóveis e monumentos da cidade. As palavras ilegíveis são símbolo do vandalismo. Nem a altura é impedimento para os criminosos. As pichações estão por toda a parte. E essa é uma falta de respeito, sabe? Porque faz para ter um lazer, para ter um conforto para a população. E as mesmas pessoas que frequentam acabam fazendo isso. E não é só aqui. Eu trabalho em Três Barras e lá a praça está do mesmo jeito. Felizmente, né? O pessoal está acabando tudo, né? Aí não cuida, né? Depois quer cobrar a prefeitura, o governo, né? Mas as pessoas não fazem por onde, né? Então... Eu não concordo com isso, não. A senhora acha que a população precisa ter mais respeito? Sim, com certeza, eu acho. É um absurdo, né? Porque é o dinheiro do próprio povo que está indo. O dinheiro que era para ser feito outras coisas. Essa praça, que fica no bairro Colina, por exemplo, foi inaugurada há menos de 6 meses e foi inteiramente destruída. Essa outra, que fica no bairro Três Barras, também é recente e foi alvo de pichações. Pichações na praça, pichações nas escolas, pichações na própria prefeitura que já houve, pichações nas unidades de saúde, enfim, em vários locais. Mas não é só isso, é mais do que isso. Tem a depredação do patrimônio público, de fato. Então aqui nós já tivemos porta de banheiro quebrada, né, equipamentos roubados. Então assim, é uma série de fatos que ocorrem que acabam afastando aquelas pessoas que querem utilizar da melhor forma, utilizar para o lazer do equipamento público. Na Praça 22 de Agosto, um dos cartões postais da cidade, a casa da antiga Câmara recebeu as marcas de tinta. O prédio é patrimônio histórico tombado pelo município. Além do óbvio de deixar a cidade mais feia e gerar gastos desnecessários aos cofres públicos, a depredação do patrimônio também retarda investimentos que já poderiam ter sido feitos. É que para combater o vandalismo é preciso investir em vigilância. Esse investimento poderia estar sendo utilizado realmente em outras ações de modernização, né, ações de novos equipamentos. Infelizmente tem que ser utilizado o recurso para repor esses danos. Então, precisamos avançar nisso. Além disso, um fato importante é que algumas ações acabam tendo que ser retardadas, ou seja, postergadas, em função de que você tem que criar todo o modelo de segurança para depois implantar. Nós já tivemos exemplos em outras secretarias, como o exemplo da Educação e da Saúde, né, que nós tivemos que retardar alguns processos em função da necessidade de primeiro criar todo um sistema de segurança para depois implantar. Quer dizer, a população acaba perdendo muito. Bom, quem flagrar esse tipo de ação tem que entender que isso é crime, né? Pichar espaços públicos e privados também é crime e deve ser denunciado. Portanto, ao perceber uma situação dessas, acione a polícia, né? A Polícia Militar 190 ou ligue para o Disque Denúncia 181. Técnicos da Azul Linhas Aéreas concluíram a inspeção no aeroporto de Linhares. A empresa mantém o interesse em operar uma linha regular de passageiros a partir do novo aeroporto. Os técnicos da empresa Azul Linhas Aéreas foram acompanhados pelos gestores do Aeroporto Regional de Linhares na vistoria. Eles inspecionaram as condições de infraestrutura e segurança operacional de todo o sítio aeroportuário, incluindo o terminal de passageiros, pátios de estacionamento de aeronaves, o complexo de pistas e demais estruturas e equipamentos. A Azul Linhas Aéreas reafirmou o interesse em abrir rotas aéreas para o município. Para isso, as equipes técnicas da empresa realizam essa inspeção. Existe a possibilidade de que a primeira rota de viagens da Azul partindo de Linhares tenha como destino Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com o terminal de passageiros inaugurado recentemente e a pista de pousos e decolagens liberada desde fevereiro de 2022, o aeroporto tem capacidade para receber aviões de grande porte, como o Boeing 757-200, que tem capacidade para transportar até 239 pessoas.
Está aí um passo importante a visita dos técnicos, agora aguardar as próximas ações para saber se de fato teremos a primeira linha aérea de passageiros saindo aqui do aeroporto de Linhares. A gente confere agora como fica o tempo nesta terça-feira. Bom, a terça-feira vai ser com sol entre nuvens e chuva passageira. Linhares, temperaturas entre 21 e 31 graus. Em São Mateus, a mínima é de 22 e máxima de 30. Cachoeiro, com variação entre 17 e 31. Vitória, mínima de 20 e a máxima 29 graus. Um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco vamos a São Mateus para conversar com João Batista e vamos também a Cachoeiro para saber os destaques da Prisa Zeredo. Voltamos, pessoal, com o nosso segundo bloco de hoje. Uma discussão acabou em morte na cidade de Vila Valério, que fica na região noroeste do estado. Bom, direto de São Mateus, o nosso colega João Batista tem as informações. Olá, João, como é que foi essa história? Olá, Cláudio. Olá, amigos que acompanham Sim Notícias. A cidade que nesse ano teve uma redução no número de homicídios registrou o segundo assassinato nesse final de semana. A vítima, um homem de 53 anos, que foi identificado como Valdete Gonçalves da Silva. Ele foi assassinado a tiros no início da noite de sábado, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério. De acordo com testemunhas, a vítima e o suspeito estavam discutindo na rua. O acusado efetuou 2 disparos e a vítima saiu correndo, mas foi alcançada pelo criminoso, que disparou mais 7 vezes. Testemunhas que conheciam a vítima disseram que era uma pessoa boa e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Nem sequer apresentava sinais que poderia ser usuário. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Jaguaré. Mudando de assunto, a violência contra a mulher continua sendo uma triste realidade, mas que pode ser evitada com a união das forças de segurança e a integração dos projetos sociais. Durante a inauguração do Centro Margaridas na última semana, o delegado Roberto Fante, titular da Delegacia da Mulher em São Mateus, destacou a importância da rede de proteção integrada para que as vítimas possam sentir segurança em denunciar. Eu acho que mais uma vez a gente tem que ressaltar a rede. Quando as mulheres percebem que a rede de proteção é forte, elas se sentem empoderadas, é a palavra da vez, né? Elas se sentem empoderadas, elas sentem força em procurar a delegacia, procurar o CREAS, procurar quem pode fazer algo por elas, porque dentro de casa elas não encontraram esse amparo. O capitão Lebarque, que comanda a Patrulha Maria da Penha e acompanha as principais ocorrências nas áreas atendidas pelo 13º Batalhão, falou da importância do acolhimento à vítima. Os policiais fazem a entrevista prévia, fazem a entrevista no local escolhido pela vítima e depois agenda próximos outros atendimentos. E o prazo é de acordo com a vítima. Às vezes a pessoa está com muita dificuldade, muito receosa, então o agendamento pode ser semanal, quinzenal, mensal. Ou seja, a critério sempre da vítima, né? Em primeiro lugar, a gente quer trazer a vítima a compreender que ela está sendo acolhida, que ela está sendo atendida e que ela tem voz e que ela está ali para não sofrer mais aquele tipo de violência. Dentre os tipos de violência mais comuns, destacam-se a agressão física, psicológica e sexual, e que, segundo o capitão, depende de um trabalho conjunto envolvendo saúde, educação e as forças de segurança. O que eu converso muito com as nossas equipes não é somente você pegar o número, mas observar se esse número é oriundo do aumento da denúncia para as pessoas se sentirem acolhidas e sentirem seguras de fazer denúncia. Porque às vezes os números estão baixos, estatística baixa, porém quando você vai verificar, está tendo muitos casos que não estão sendo denunciados. E não é essa a nossa intenção, a intenção é que denuncie, que os vizinhos tenham coragem de denunciar, de incentivar aquela vítima, os parentes, familiares e principalmente a própria vítima, né? Que ela entenda que essa rede fortalecida, como hoje aqui a gente está aqui no Núcleo Margaridas, que é um importante passo, São Mateus assumindo a vanguarda aqui na nossa micro-região Nordeste,
Acho muito importante que a gente passe a agregar mais esse valor e transmitir às mulheres vítimas a sensação de que elas podem se denunciar, que serão acolhidas. E é fundamental ressaltar que a denúncia é uma das principais formas de combater a violência contra a mulher. Muito bem, falando ainda na questão da violência contra a mulher, está acontecendo no Fórum Desembargador Santos Neves, em São Mateus, o julgamento do homem acusado de matar a ex-namorada em São Mateus no dia 9 de outubro de 2021. Ancila Viana dos Santos tinha 34 anos na época do crime e trabalhava como enfermeira em um posto de saúde do bairro Santo Antônio. O acusado do crime se apresentou à polícia no dia 11 de outubro de 2021 e alegou ter matado a ex-namorada por legítima defesa. O resultado desse julgamento deve ser divulgado nesta terça-feira. Esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Cláudio. Um grande abraço. A gente volta a se encontrar amanhã com mais uma participação aqui no Sim Notícias. Obrigado, João, pelos destaques. Até a próxima edição. Vamos seguir agora para Cachoeiro, porque a Pris Azeredo tem as notícias do sul do estado. Olá, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. É isso mesmo. Em Apiacá, a polícia encontrou um laboratório para preparação de drogas no quarto de um adolescente. Durante revista no quarto do adolescente, com autorização da mãe, a polícia encontrou um pequeno laboratório para preparação de entorpecentes. No local, havia substância similar a crack, maconha e cocaína, além do material para indolo das drogas. A polícia chegou até o local após denúncia anônima de intenso movimento do tráfico de drogas na residência. Durante diligência, a polícia abordou um rapaz e com ele foi encontrado R$390 em dinheiro. Próximo dele, uma pedra de crack. Depois, os militares seguiram até sua casa, onde o pequeno laboratório foi encontrado. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem na residência para a revista, a própria mãe do adolescente pediu ajuda com relação aos filhos por causa do envolvimento com drogas. Na manhã deste domingo, um homem morreu após balear um policial civil na porta da delegacia de Itapemirim e tentar fugir. A arma e o autor do disparo foram localizados durante buscas realizadas por policiais militares e civis. O suspeito teria resistido à prisão e, segundo o boletim de ocorrência, ele chegou detido à delegacia. Como de praxe, um investigador foi recebê-lo e, neste momento, acabou sendo rendido e teve sua arma tomada pelo indivíduo. Um disparo atingiu a perna do policial civil e o suspeito fugiu com a arma. Durante intenso patrulhamento, houve perseguição e o suspeito trocou tiros com a polícia e foi atingido. Ele foi capturado e levado para o UPA de Marataízes, mas acabou morrendo. A arma foi encontrada em via pública. O suspeito havia sido preso em Iconha por ter roubado um celular. Segundo a polícia, ele tinha um extenso currículo na vida do crime, passagens por tráfico de drogas, furtos e crimes relacionados à Lei Maria da Penha. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro e o policial baleado foi encaminhado para o hospital da cidade, onde passou por cirurgia e o estado de saúde dele não foi informado. As polícias civil e militar ainda não se manifestaram acerca do caso. E agora a gente fala de desenvolvimento, pois o IBAMA autorizou a instalação do Porto Central em Presidente Kennedy. Na fase 1 da instalação, serão gerados 1.295 postos de trabalho em mão de obra e, devido à necessidade do cumprimento de uma condicionante socioambiental, a meta será de contratação de pelo menos 70% de mão de obra local e também serão priorizados os fornecedores da região sul capixaba e norte fluminense, para evitar impactos à infraestrutura e serviços e oportunizar benefícios à população local, em especial em relação aos mais vulneráveis. Com área total de aproximadamente 2.000 hectares, o Porto Central poderá acomodar vários terminais de grande escala ao longo de seus 10 quilômetros de berços e piers. A fase de pré-instalação do projeto foi concluída em 2022 e a instalação da fase 1 prevê a construção da infraestrutura portuária necessária para acomodar um terminal de granéis líquidos, incluindo a drenagem do canal de acesso e da bacia de evolução, o quebra-mar sul, um jet e berços de atracação. O
Porto Central servirá grandes empresas dos setores de petróleo e gás, mineração, agrícola e de apoio à indústria offshore, assim como estaleiro e terminal de container e carga geral, que movimentarão cargas diversas como veículos, produtos siderúrgicos, soja e fertilizantes, carvão, GNL, rochas ornamentais e entre outros. O Espírito Santo tem uma base econômica diversificada com negócios nas cadeias produtivas no petróleo e gás, siderurgia e mineração, celulose e rochas ornamentais, e é forte também na agricultura, em especial no café e fruticultura, e nos serviços como a construção civil e a eficiência em transporte de reconhecimento nacional. Localizado no centro do litoral sudeste brasileiro, próximo aos grandes centros de produção, o Porto Central, com até 25 metros de profundidade, com tamanho equivalente a 3.000 campos de futebol, estará apto a receber os maiores navios do mundo, movimentando a economia da região. E agora, olha só essa história. Uma dona de casa levou o maior susto. Imagine você acordar de madrugada com um cachorro latindo em sua residência em plena cidade e se deparar com uma enorme cobra. Foi o que aconteceu com a professora cachoeirense Cíntia Aparecida Meirelles Garcia. O caso aconteceu no bairro Caiçara. A professora foi surpreendida por uma jiboia na varanda de casa. Ela contou que por volta das 4 da manhã, ela e o marido foram acordados com os latidos persistentes do cachorro da família. Ao verificar, se depararam com a jiboia. Após o susto, ela relatou que teve início a uma peregrinação em busca de alguém para resgatar a cobra de sua casa. Com a ajuda de um corajoso vizinho, ela conseguiu colocar a cobra em um saco. Para a professora, a maior surpresa foi o fato da varanda da casa ficar no segundo andar e não haver nenhuma árvore tão colada à residência. A jiboia é a segunda maior espécie de serpente do território nacional e, segundo o site Brasil Escola, ficando atrás apenas da sucuri. Ela é encontrada em grande parte do país, inclusive sendo permitida sua comercialização como animal de estimação, mediante registro e autorização do IBAMA. Apesar do tamanho, a jiboia é considerada inofensiva aos seres humanos, já que não é venenosa. Para abater as suas presas, preferencialmente mamíferos e roedores pequeno porte, ela utiliza sua musculatura e os asfixia. Agora, imagina só, Cláudio, você passar por um susto desse. Bem, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá! Nossa, Pris, imagina o susto, né? Encontrar uma cobra desse tamanho dentro de casa, né? Obrigado pelos destaques. Vamos ver agora como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 1.013 a saca. Arábica 7, R$ 909. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 641 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a instalação de um galpão para distribuição de mercadorias pelo Mercado Livre aqui em Linhares. Tem ainda os destaques do esporte. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Uma boa notícia para a nossa economia regional. O gigante do comércio eletrônico da América Latina, o Mercado Livre, abriu um centro de distribuição aqui em Linhares. Operando num galpão com mais de 5.000 metros quadrados às margens da BR-101, o empreendimento já emprega 60 pessoas diretamente e tem também outras 200 vagas indiretas. Segundo a empresa, o centro de distribuição vai atender toda a região norte do Espírito Santo, desde João Neiva até a divisa do Espírito Santo com a Bahia. A instalação desse galpão por parte do Mercado Livre teve o apoio e o acompanhamento da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Vem aí os destaques do esporte. Muito bem, o assunto é o futebol amador de Linhares se destacando em nível estadual. Porque o Clube Atlético Bebedouro disputa, é claro, a Copa Norte de Master e agora está na finalíssima depois da vitória de 1-0 no primeiro jogo da decisão. Vai fazer esta finalíssima em casa, no próximo dia 27 de maio. Tá todo mundo alegre. Confira aí, ó. Dia 27 de maio. Decisão Copa Master Norte de Futebol de Campo. Bebedouro, Clube Atlético Bebedouro versus
Massuquete. Vai ser no Complexo Esportivo de Bebedouro. Que festa, hein? Vamos conferir. Gente, e também a Linhares se destaca nas artes marciais com Enzo Pegoretti. Ele vai disputar no próximo dia 21, a partir do próximo dia 21, o International Cup de Jiu-Jitsu. Meu amigo. E depois, na Paraíba, tem Campeonato Brasileiro Sub-17, também de luta olímpica para Enzo Pegoretti. O cara tá sempre subindo aí no pódio. Avante Bebedouro, avante Enzo nas artes marciais. Vamos prestigiar. Obrigado, Altemar, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal no YouTube TV Sim Linhares. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.